A glória de Deus vai encher esse lugar hoje. Aliás, Deus pode estar usando você como um instrumento dele para que esta pessoa conheça, receba e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu tenho certeza que você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você veio aqui hoje buscar o milagre de Deus, se prepare. Leitura do Salmo 150, livro dos Salmos, o último salmo do Saltério, o último hino do Inário, Sefer Teilim, livro das canções, é a última canção do Inário. Vamos ler e vamos, por alguns minutos, fazer uma reflexão neste texto bíblico. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos recitar o último verso desse salmo, vamos lá juntos? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Queridos, o ser humano, ele foi criado para viver e para respirar numa atmosfera de louvor e adoração ao seu Criador. O desejo de Deus, quando cria o homem, era que este vivesse permanentemente feliz, permanentemente alegre, como sendo esta alegria e esta felicidade o resultado de uma dádiva do próprio Deus. Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o coloca num lugar especial, que era o Éden, traduzido quer dizer lugar perfeito, e Deus tem como desejo maior ver este homem que ele criou permanentemente feliz. E esta felicidade, o homem devia vivê-la e entendê-la como uma bênção de Deus para ele. Porém, nós conhecemos bem a história. Este vínculo da bênção de Deus, ele em determinado momento ele foi quebrado. E foi quebrado por causa da desobediência. O homem desobedece a Deus, peca contra Deus, e como resultado desta quebra da aliança, ou a quebra deste vínculo, vem o silenciamento do homem. Silencia a comunhão que existia entre Deus e o homem. Comunhão esta cheia de louvor e cheia de adoração. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, se eu não estiver enganado, é o capítulo 3, nós temos a história contada aqui de forma detalhada. Quando o homem peca contra Deus, esta comunhão, esta aliança
por um tempo é quebrada. E aí o homem fica em silêncio. 3:2, 3:9, diz aí: e chamou o Senhor Deus a Adão, e perguntou-lhe: onde estás? Aí eu pergunto para você, será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus precisava chamar Adão? Será que Deus precisava ouvir Adão dizendo: Senhor, estou aqui, ó, um pouquinho mais à tua direita, não, aqui um pouquinho mais à esquerda, Senhor, ó, eu aqui, Senhor. Deus não precisava disso. Mas quando Deus chama Adão pelo nome, o Senhor o chama no sentido de que Adão se apresente a Deus de forma voluntária, porque Deus visitava o homem todos os dias. Adão tinha o privilégio de ouvir Deus falar e falar com Deus. Mas esse silêncio de Adão era o resultado desta quebra do vínculo da bênção que Deus havia estabelecido entre ele e o homem. Mas o que me chama a atenção é que Deus não desiste do seu plano. E Ele proporciona para o homem uma condição para que ele volte a respirar esta atmosfera de louvor. E como é que Deus faz isso? Vamos relembrar um pouquinho a história. Deus começa com Abraão, quando lhe promete um filho, sendo Abraão já velho, e o filho vem, nasce então Isaque, e logo Deus o pede em sacrifício, e Abraão experimenta o livramento de Deus e a provisão de Deus. Quando ele está oferecendo Isaque, o Senhor prepara um cordeiro para que seja oferecido no lugar de Isaque. O próprio Jesus Cristo deu testemunho disso, dizendo que Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se alegrou no Senhor. Logo em seguida, Isaque gera Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel, até que Jacó gera Judá. Aí nós vamos lá no capítulo 29, tem a sua Bíblia em mãos aí, capítulo 29 do livro de Gênesis, verso 35, se eu não estiver enganado, 29 e 35, o que diz aí, a sua Bíblia? Diz assim: e concebeu uma vez mais, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Aí nós vamos um pouquinho mais à frente, capítulo 49, do mesmo livro do Gênesis. Abra aí, você vai encontrar uma coisa interessante. Capítulo 49, verso 8, diz assim: Jacó abençoando os seus filhos antes de morrer, a bênção que ele proclama sobre Judá foi esta: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão velho. Quem o despertará?
Jacó pronuncia sobre Judá estas palavras, e no verso 10, olha o que ele diz aí: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Siló aqui tem duas interpretações que podem ser admitidas. Primeiro, pode ser um nome próprio, fazendo referência ao Messias, uma vez que Siló significa o pacificador. Mas a segunda interpretação que pode se dar a Siló, e a Septuaginta evita a ideia de nome próprio, e ela, de maneira muito singular, ela traduz a expressão como de quem é, deixando o verso com a seguinte tradução, ouça bem: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence. E quem é esse aquele a quem pertence? Vamos caminhar na Bíblia um pouquinho. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 21. Sua Bíblia está aí, meu irmão? Pergunta para o irmão do seu lado se ele trouxe a Bíblia, meu irmão. Capítulo 21 de Ezequiel, verso 27. O que diz aí? Ezequiel 21 e 27. Ao revés, porém. E ela não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele darei. Isto aqui fala acerca do verdadeiro rei que tomaria definitivamente o trono. Não assumiria o trono por um tempo, não assumiria o trono por uma época, mas assumiria o trono de forma definitiva. E eu pergunto a vocês: quem é este rei? De quem Ezequiel fala que assumiria o trono de forma definitiva, a não ser o próprio Jesus Cristo. Uma referência àquele que viria e tomaria definitivamente o reino. Ora, quando nós lemos lá em Gênesis, fala acerca de quem? De Siló. Siló era a geração de quem? De Judá. Jesus é a geração de quem? Jesus é a geração de Judá. Então Ezequiel fala acerca de Jesus Cristo, geração de Judá, cujo nascimento tenha sido ignorado pelos homens, mas foi confirmado por uma multidão dos exércitos celestiais, quando o anjo aparece aos magos que iam a Jerusalém. Junto com ele vem uma multidão dos exércitos celestiais, que louva a Deus, dizendo: o que eles dizem? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Sabe o que esse exército celestial estava dizendo? Jesus Cristo nasceu, e uma das razões do seu nascimento é restituir ao homem o direito que ele perdeu lá no Éden,
de se apresentar a Deus e de louvá-lo com toda a sua alma. Jesus Cristo veio para restaurar a nós esta condição. Hoje eu e você temos devolvida por Jesus Cristo a condição de abrir a nossa boca e adorar ao Senhor. Aí o salmista vem no Salmo 150 e diz: tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. É isto que Deus quer da sua igreja. E aí, queridos, dentro dessa revelação de Deus para nós, eu queria falar um pouquinho sobre a importância de louvar a Deus. Eu acredito numa igreja que sabe louvar. Eu acredito num povo que sabe adorar. Eu tenho as minhas reservas com relação àqueles que têm dificuldade para adorar a Deus. Mas eu acredito na bênção, na vitória, na prosperidade, no avanço, na graça da vida daqueles que têm liberdade e facilidade para adorar ao Senhor. Por isso é que o Salmo nos chama a atenção. E por que eu acredito assim? Eu vou mostrar para vocês, à luz da Bíblia, por que é que eu acredito na prosperidade e no avanço de um povo que sabe louvar a Deus. Há 4 motivos fortes que me fazem pensar assim. Primeiro, eu acredito num povo que sabe louvar a Deus, porque o louvor interrompe o avanço da iniquidade. Quando nós temos uma igreja que louva, a iniquidade não pode crescer no meio do povo. Quando nós temos um povo que voluntariamente louva ao Senhor de maneira sincera e audível, ela traz a presença de Deus e afasta de nós o desejo de nos identificarmos com atos, pensamentos ou ações pecaminosas. Quem sabe louvar, peca menos. Dá para dizer amém, mas é difícil, meu irmão. Quem sabe louvar, peca menos. Eu tenho amparo bíblico para dizer isto. Se eu não estiver enganado, eu acho que é o Salmo 7 que me dá esse amparo. Eu vou até confirmar aqui para ler com vocês. Salmo 7, a partir do verso 14, diz assim, ó: eis que este está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu, contudo, louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quem está em baixa espiritualmente, e deixa eu abrir aqui um parênteses para que você entenda. Quando nós estamos em baixa espiritualmente, nós temos dificuldade para orar. Sim ou não? Sim ou não? Vamos ser sinceros conosco mesmo. É fácil orar quando você não está bem espiritualmente? É fácil, meu irmão? Quando está tudo apertado, aí é que eu oro. Conversa fiada, meu irmão. Quando a coisa está em baixa no sentido espiritual, aí é que você não ora. Aliás, só foi parar na situação porque deixou de orar. E se deixou de orar quando estava bem, como é que vai voltar a orar quando estava mal? Então, às vezes, nós damos um aconselhamento errado, por falta de conhecimento. Quando vemos um irmão em dificuldade espiritual, nós falamos para ele: irmão, vai orar que Deus muda o quadro. O irmão diz: espera aí, pastor, eu já estou numa situação de desespero, de desânimo, querendo largar tudo. O senhor vai querer me submeter ainda ao sacrifício de orar? Porque, querendo ou não, orar é sacrifício. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Acordar de madrugada é fácil? Dobrar o joelho do lado da cama? É fácil? Chegar em casa agora, depois de um dia de trabalho, orar 45 minutos, é fácil?
É fácil ou não? E 4 minutos e meio? É uma eternidade, meu irmão. Então orar é sacrifício. Aí nós chegamos para alguém que está em baixa espiritual e falamos: ei, ora. Ele diz: como, irmão? Nós deveríamos orientá-lo de forma diferente. Já que você não está muito bem espiritualmente, e eu sei que você não tem forças para orar, comece a louvar a Deus. E quando você começar a louvar a Deus, a bênção do Senhor virá sobre a sua vida, e você será fortalecido espiritualmente. Aí então você vai ter forças para orar, você vai ter forças para passar a noite inteira com a boca no pó, orando a Deus. Mas enquanto não tiver forças, adore ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Porque louvar, no sentido geral da palavra, é mais fácil, meu irmão. E você sabia que tem gente que diz: não, eu só dou glória a Deus quando eu sinto aquele fogo dentro da alma, meu irmão. Mas eu lamento que tem gente que só sente esse fogo uma vez por ano. Viu, pastor Guilherme? Só uma vez por ano. Aí só glorifica uma vez por ano. Louvar, meu irmão, vocês não vão assustar com o que eu vou dizer, não. Louvar é obrigação nossa, meu. Não tem que sentir nada para louvar. Tem que louvar para depois sentir. Tem gente que primeiro quer ser queimado com o fogo para depois dar glória a Deus. Comece a dar glória a Deus que você vai ser queimado pelo fogo. Tem gente que só diz: eu só adoro a Deus depois que o meu coração estiver cheio de alegria. Comece a adorar a Deus, que o seu coração vai ser cheio de alegria. E aí haverá a interrupção do avanço da iniquidade. É o que o salmista diz aqui: eles estão envoltos, eles estão atolados na iniquidade, eles estão saturados por obras más. Mas sabe o que eu faço? Eu louvo ao Senhor, eu canto louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Quando a igreja louva, a iniquidade bate em retirada. Aleluia. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado aí. Diga: como é que está a sua vida de louvor, meu irmão? Como é que está a sua vida de louvor? Dá uma olhadinha para ele e diz: você louvou a Deus hoje? Você louvou a Deus? Não estou falando da glória a Deus aqui na igreja, não. É louvar a Deus durante o dia, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Queridos, eu não descansarei, guardem isto, eu não descansarei até que tenhamos aqui em Vila Guarani uma igreja voltada 100% para o louvor e para a adoração. Quando tivermos uma igreja 100% voltada para a adoração, nós vamos ver os céus abertos deste lugar e os anjos de Deus descendo e subindo neste santuário, porque o louvor desata as amarras, manda a iniquidade embora, ela é detida, e a igreja de Deus recebe a manifestação do Espírito do Senhor. Dê glória a Deus. Deus está querendo que você tenha experiências mais profundas. O Senhor pelejará por nós. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se
se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descenderá,